Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos bater um papo sobre a portaria 166, que foi publicada no dia 27 de dezembro. De logo eu peço desculpas porque a gente não falou sobre essa portaria antes. Normalmente eu leio com calma, com atenção, e nunca sou dos primeiros a publicar nada sobre legislação nova, porque eu preciso entender com um pouco mais de paciência. Entretanto, nesse caso específico, ainda ocorreu um incidente maior. Eu fui acometido de uma pequena má digestão do Natal, e aí fiquei baixado os dias 27, coincidentemente da publicação da portaria, e 28. Né? 29 eu já estava me recuperando, foi quando eu comecei a ler, né? E principalmente sexta e sábado passado. Hoje é dia 31 de dezembro, já é o dia de virada de ano, e vou aproveitar aqui para fazer esses comentários com vocês. Na verdade, como todo mundo já sabe, o problema maior serão os calibres, né? Inclusive eu já estava fazendo uma pequena lista do como vou tratar os meus, ainda não sei, né, porque são 7 calibres e vai me gerar aí algumas habitualidades mais do que o que eu já praticava normalmente. Né? É um problema. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Ademais, a metodologia que eu vou utilizar nesse vídeo, nas anteriores, como todo mundo, os que acompanharam, obviamente, a gente ia lendo e comentando a legislação e fazia vídeos longos, normalmente 2, 3, com mais de 45, 50 minutos, até, às vezes até mais. A gente vai seguir a mesma metodologia de ir na fonte primária, né, que é a lei. Já imprimi, está aqui toda anotada, toda com os comentários que eu acho que deveria fazer. Entretanto, eu não vou fazer um vídeo só, ou 2 ou 3, com mais de hora. Né? Eu vou tentar fazer aqui, dividir por temas. Né? Então eu vou dividir ou por sessão ou por capítulo, conforme o tamanho seja, para a gente não ficar com mais de 15, 20 minutos por vídeo, né? Independentemente de quantos temas tenha, um ou mais. Mas a ideia é essa, justamente para que as pessoas possam acessar aquele tema específico do vídeo e ver o tema que lhe interessa. E também não enjoar logo no primeiro vídeo, né? Ficar um vídeo com 1h30. Pois bem, dentro de tudo isso, vamos embora falar aqui da lei. Né? Eu vou lendo e explicando à medida o que eu consegui entender, né? À medida do que a gente vai comentando. Então, como todo mundo já sabe, já foi deveras falado aí nos canais, né? Trata-se da portaria 166 da COLOG, Comando Logístico do Exército, do dia 22 de dezembro de 2023, entretanto, publicado no Diário Oficial do dia 27 de 12 de 2023, na edição 245, seção 1, página 53 e seguintes. De início aqui, tem uma primeira parte, que é a justificativa, né? Eu não vou ler isso, porque isso não importa a nós. E aí o artigo 1º diz o seguinte: ficam aprovadas normas para a gestão de produtos controlados pelo Exército, PCEs, nas atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça excepcional. Todo mundo já sabe, caçador excepcional é aquele que caça o javapor, que é a espécie autorizada a ser caçada no Brasil, e tem o caçador de subsistência, que é o que caça para comer. Aqui, como se trata de esporte, é o caçador excepcional. Vou baixar um pouquinho aqui por uma questão óbvia. É o caçador excepcional. Então, essas normas, elas são para PCEs, para o caçador excepcional. E para mais do que isso, essas normas versam apenas sobre PCEs. O que não é PCE não tem interesse aqui, não está regido por essa norma, não está abarcado pelo que diz a portaria 166. E como é que se sabe o que é PCE ou não? Eu já cansei de dizer. PCE é o que está no anexo 1 da portaria COLOG 118. Se não tiver lá na 118, não é PCE, então não está abarcado aqui.
Por exemplo, as coquilhas para fundição de projéteis. Eu já disse, tem um embrolho aí na importação, né? Quem quer comprar coquilha importada na importação, às vezes fica na receita, na fiscalização do Exército. Entretanto, as coquilhas elas não pertencem ao anexo 1 da portaria 118, de modo que não deveriam ser objetos fiscalizados pelo Exército. Mas, como todo mundo já sabe, né, esse regime novo é de exceção. Então, o artigo 2º, fica determinado que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados adotará em sua área de competência as medidas decorrentes. Quais? As que seguem. Ficam revogados, artigo 3º, ficam revogados a portaria Colog 150 do dia 5 de dezembro de 2019, a portaria 136 Colog de 8 de novembro de 2018, os artigos 6 a 18, o parágrafo 1º do 19, os artigos 35 ao 43 e o artigo 64. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Então, já está valendo e decorem a data 20, essa data vai ser importante em vários momentos, 27 do 12 de 2023. Primeira página. O vídeo vai ser longo. Segue uma sequência de anexos, né? Segue uma sequência, a ordem dos anexos, e aí pula para o título 1º das disposições iniciais. Artigo 1º. Para fins dessa norma, são empregadas as seguintes definições. Aí é um conjunto de definições. Ele diz o que é acervo, e esse eu vou ler. É a relação de produtos controlados pertencentes à pessoa física ou jurídica registrada no comando do Exército. Pessoal, então, o que não é PCE não está no acervo, não tem interesse para o comando do Exército. Por exemplo, mais uma vez, as coquilhas. Você não precisa mostrar as coquilhas à fiscalização do Exército se for a sua casa. Por quê? Porque coquilhas não pertencem à lista do anexo 1 lá do 118. Não é produto controlado pelo Exército. E para mais do que isso, para outro, por exemplo, coldres, caixinhas, bandoleiras, esse tipo de coisa não é de interesse do Exército. Então, você só precisa, inclusive, mostrar aos fiscais o que eles requisitarem. E eles só podem requisitar o que é de interesse do Exército, que é justamente os itens do anexo 1 da portaria 118. Então, o que não é PCE não pertence ao acervo e não é fiscalizado. Entenderam? Coleção de armas e munições, ele diz que é a reunião de armas e munições de valor histórico ou não. Então, se você tiver uma arma aí que pertenceu ao seu avô, da uma personalidade que você importou de alguém que participou em um evento histórico, enfim, uma arma que tem uma referência brazonada, uma arma com brasão. Então, se você tem um tipo de PCE desse tipo aí, com algum valor histórico, pode pertencer a uma coleção. E ele faz a ressalva aqui. Ou não, ou seja, são armas que têm esse contexto histórico, ou não, uma simples arma que você queira colocar em uma sua coleção. Por quê? Porque é rara, porque você talvez não queira mais atirar com ela, queira preservá-la, queira deixar para os seus filhos e netos. Então, uma Imbel G2C bifilar, por exemplo, 45, rara de encontrar, uma Imbel Xodó 9mm que parou-se de fabricar, que queira colocar para preservar no acervo de coleção. Se bem que aquelas armas nunca se acabam, pode usar à vontade, depois é só dar uma tintazinha e já está nova de novo. Mas, enfim, para preservar a pintura original, por exemplo, coloca no acervo de coleção. E aí ele colocou ou não que apresenta atributos que se tornam de interesse de preservação do patrimônio histórico, né? Você tem aí, por exemplo, um FAL da Segunda Guerra, né? Um parafal que participou aí em uma batalha no Haiti, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, né? Uma arma, um mosquetão aí mais antigo. Então, bota lá no acervo de coleção. Arma exposta é aquela colocada fora da guarda com acesso restrito, né? Para fim de exposição
ou de decoração em ambiente de livre circulação ou acesso, seja no imóvel do colecionador ou em outro local onde as armas estejam expostas. Então é o fato de colocar a arma à disposição do público para que eles possam apreciar, né? Espaço cultural, museu é a pessoa jurídica registrada no comando do Exército com a finalidade de adquirir, reunir e ou manter sob sua guarda PCE, de forma a conservar e expor para lazer, apreciação e educação do público um conjunto de elementos de valor cultural e histórico. Então, todo mundo sabe que é um museu, né? São coleções onde se fica ali, e ele diz aqui, ó, para lazer, apreciação e educação. Às vezes os museus têm apenas uma galeria, às vezes tem várias galerias, às vezes as galerias têm afinidade entre si, às vezes não tem nada a ver uma coisa com outra, e um museu pode estar uma galeria de cordel e do outro lado, em outra sala, por exemplo, armas de uma batalha, não há problema nenhum. Então, é uma pessoa jurídica com essa finalidade de manter o patrimônio, lazer, apreciação, esse tipo de coisa. Espaço cultural são locais ou áreas designadas à preservação ou à conservação dos acervos, bens e ou patrimônio de cunho histórico ou cultural, que exaltam as tradições e os valores das Forças Armadas e a história militar. Possuem uma grande função educativa e são extraordinários instrumentos de divulgação da história e dos valores do Exército, conforme artigo 4º da Portaria 10.030, de 10 de outubro de 2023. Então, é um espaço cultural, normalmente as próprias forças promovem nos seus quartéis ali, um local onde divulgam os feitos, né? Alguma participação extraordinária, alguma peça que foi utilizada em alguma campanha, alguma batalha, e por aí vai. Então, é mais ou menos esse aqui os conceitos. Então, acervo, coleção de armas, armas expostas, museu e espaço cultural. Todo mundo já entendeu que acervo é o que é PCE e coleção pode ter ou não valor histórico. Guarde isso aí que é importante. Título 2º, da concessão, revalidação, apostilamento, cancelamento de registro de colecionamento, tiro esportivo e caça excepcional. Presta atenção aí que agora o pau canta. Capítulo 1º, das disposições gerais, seção 1. Ele começa pelo colecionamento. Eu acho que previu que o povo vai querer colocar as armas que não vão atirar, né, em razão desse excesso de necessidade de habitualidade, colocar no acervo de coleção. O problema é que não é tão simples assim e é custoso, vai ser um pouco caro. É possível, mas vai ser um pouco caro. Repara por quê. Eu vou dar o spoiler. É porque cada transferência que você fizer vai ser uma aquisição. Então você vai precisar fazer o teste de tiro e o teste psicológico se você quiser botar suas armas no acervo de coleção e depois se você quiser voltar de novo. Então, agora tem uma vantagem, os exames vão valer 2 anos. Então você pode botar agora, passar 1 ano, 2 fazendo o habitual, depois você volta. Mas vamos ler aqui. Artigo 2º do colecionamento. Né? Artigo 2º. A finalidade do colecionamento, as definições de colecionador e coleção e classificação das armas de fogo de valor histórico estão previstas nos decretos 10.030 e 11.615. Aí eu fiz a anotação aqui, são os incisos 15 do artigo 3º do 10.030. Deixa eu pegar aqui para a gente ver aqui, eu já deixei separado 10.030. Acompanhando aqui no computador, aqui do outro lado. Ó. E, inclusive, ele coloca aqui, ó. Já coloca aqui abaixo também. É o 15 do 3º. Artigo 5º. Arma histórica. A arma histórica. As armas de fogo, marcadas com brasões ou símbolos pátrios nacionais ou internacionais, colônias, utilizadas em guerras, batalhas, combates que pertencem a personalidades ou que tiveram em eventos históricos, que, por sua aparência e composição das partes internas, possa ser considerada rara e única e possam fazer parte do patrimônio histórico e cultural. Pois bem, isso são armas históricas, de valor histórico. Artigo
conforme lá o inciso 15º do decreto 10.030. Então, voltando à portaria, artigo 3º. A prática da atividade de colecionamento de arma de fogo será permitida aos maiores de 25 anos. Isso é óbvio, né? Porque menores de 25 não podem adquirir arma, então não pode colecionar, né? É óbvio. De idade e dependerá da concessão prévia de certificado de registro conforme o artigo 41 do decreto 11.615. Se bem que isso poderia ser flexibilizado, porque as armas normalmente poderia ser garantido esse direito, isso é no mundo ideal, no mundo das ideias, se o colecionador se comprometesse ou se a fiscalização confirmasse que as armas colecionáveis por menores de 25 anos estivessem inertes, né? Então não seria simplesmente um objeto qualquer sem capacidade nenhuma de letalidade. Mas não é esse o caso, a portaria preferiu logo restringir e pronto, menor de 25 anos não coleciona. Por quê? Porque não pode adquirir arma, nem mesmo inerte. Então, a atividade de colecionamento poderá ser exercida ainda por pessoa jurídica qualificada como museu, na forma prevista em ato conjunto do presidente do Instituto Brasileiro dos Museus, IBRAM, e do comandante do Exército, e poderá dar expedição prévia de CR nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 31 do decreto 11.615. Ou seja, o camarada pode querer começar um museu, né, e ter uma autorização prévia, e aí já vai começando a fazer sua coleção, desde que tenha a autorização do presidente do Instituto Brasileiro dos Museus, IBRAM, e do comando do Exército. E depois tira lá seu CR. Não há impedimento nenhum com relação a isso. Pelo menos existe essa possibilidade. Na prática eu já não sei se vai funcionar tão simples e tão fácil assim. Mas vamos lá. Artigo 4º. As normas expedidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, e ou pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, DP, enfim, então assim, serão aplicadas no que couber às atividades do colecionamento. Então, o IFAM e a Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército também podem fiscalizar e fazer suas exigências com relação às coleções, né? Artigo 5º. As armas de fogo de valor histórico ou obsoletas são consideradas as de antecarga. Obsoletas poderão ser objetos de doação ao museu, das Forças Armadas ou de instituições policiais indicadas pelo Comando do Exército, conforme parágrafo 7º do artigo 66 do decreto 11.615. Enfim, se a pessoa tem lá sua arma histórica, guardou há um tempão, é pouco provável que queira dar a um museu, senão tão somente o que ele puder constituir para a coleção privada, né? Mas está aqui a possibilidade, se a pessoa quiser se desfazer. Às vezes a gente tem que entender também o seguinte, às vezes o interesse do colecionador não passa para os herdeiros, né? Tem gente aí que tem coleções de várias coisas, só que não conseguiu imbuir ali no herdeiro daquela coleção o mesmo gosto pelo colecionamento daqueles objetos. Então termina que o colecionador morre e o herdeiro não sabe nem o que é que faz com aquilo, nem tem interesse, nem gosta, e termina dando a alguém. Então pode sim dar aí às forças policiais ou às forças armadas, esses objetos que não têm mais interesse no colecionamento, né? Felizmente a vida é bem dinâmica e as pessoas têm a mania de morrer. Não sei porquê, desde que inventaram o mundo que as pessoas morrem e quem fica tem que administrar o que sobrou aí. Ou jogar fora às vezes. Mas vamos lá. Artigo 6º. As armas reconhecidas como valor histórico e ainda não registradas terão seu registro autorizado pelo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados para inclusão em acervo de coleção em até 90 dias após o reconhecimento. Pois bem, isso eu achei bem interessante, né? É como se fosse quase uma anistia, porque se você... Muita gente já me perguntou aí no canal,
Ah, eu herdei uma arma de meu avô, de não sei quem. Inclusive já disseram que tem arma de valor histórico, realmente, arma que participou em batalha e que não sabia o que fazia com aquilo. Pois bem, você pode submeter a fiscalização aqui do CIS-FPC, né, procura a sua OM e diz que tem essa arma e queria regularizar a coleção para colocar em um acervo de coleção, já que você quer manter essa arma que era do seu avô, do seu bisavô, sei lá, do seu tio, que participou talvez, ou que ele comprou de uma personalidade, de alguém que já adquiriu essa arma de outra pessoa. Então é possível sim você que tem uma arma que não é registrada passar a ser legalizada e inclusive colocar no acervo de coleção, que não vai lhe causar nenhum ônus com relação à quantidade de habitualidades. Você vai preservar essa arma, vai botar lá no seu acervo, colocar, provavelmente fazer uma caixinha segura de vidro, pode colocar até no expositor na sua sala, desde que tenha segurança, né, para as pessoas saberem que aquela arma ali foi de um parente seu que participou, ou adquirida anteriormente por um parente seu que participou em alguém, ou sei lá. Quem sabe não é a arma aí de alguma personalidade, né? Então, é possível registrar armas que não tenham registro e colocar no acervo de coleção, sim. Parágrafo único. As armas de valor histórico são definidas no inciso 14 do artigo 2º do decreto 11.615. Vamos aqui no 11.615, no inciso 14 do artigo 2º. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Artigo 2º, 20, aqui 14. Arma de fogo histórica. Armas de fogo assim declaradas pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, marcadas com brasão ou símbolo pátrio nacional ou estrangeiro. Se tiver uma arma aí de fora que tenha um brasão, pode colocar no acervo de coleção. Colonial, utilizado em guerra, combate ou batalha, que pertence à personalidade ou esteve em evento histórico, que pela aparência, pela composição, das partes integrantes possa ser considerada rara e única e possa fazer parte do patrimônio histórico cultural. Pronto, é isso, é mais ou menos a mesma coisa que o anterior. Então vamos lá. Parou aqui no parágrafo 2º. Artigo 8º. São vedadas as seguintes práticas com armamento objeto de coleção: realização de tiro, exceto para testes de reparo ou manutenção. Vedado é proibido. Tem gente aí que teima dizendo que pode usar as armas de coleção, é um ou dois, para tiro. Não pode, é proibido. Por quê? Porque você tem que preservar. Você não é para gastar, não é para usar, é para preservar. Por isso está no acervo de coleção. Então você não pode atirar. Salvo, olha, mas vai dizer, exceto para testes de reparo ou manutenção, né? Então, alteração das características originais. Você não vai pegar uma arma que participou na guerra e vai mudar, por exemplo, o acabamento. Não pode, né? Era oxidado, botar inox. Não dá, querido, não pode, é proibido. É vedado, né? Parágrafo único. Os reparos ou restaurações no armamento deverão ser executados por armeiros credenciados pela Polícia Federal. A propósito, qualquer manutenção tem que ser realizada por armeiro credenciado. Inclusive, deu um problemão aqui em um clube que a gente está, inclusive, com várias ações contra, justamente por esse... Mira aqui que eu acho que está meio torto. Por esse motivo, estava se fazendo manutenção sem armeiro credenciado, e aí o clube foi abaixo. Esse é outro assunto. Então, manutenção só com armeiros credenciados. Pessoal, seguindo a lógica aqui da coisa para o vídeo não ficar grande demais, eu vou encerrar esse vídeo. A gente parou aqui, falou sobre do colecionamento, né? O capítulo 1 das disposições gerais será seção 1 do colecionamento. E a gente vai para o próximo vídeo falar sobre do tiro desportivo. Essa é a seção 2. Está gostando até aqui? Curta, inscreva-se, compartilhe e vá para o próximo vídeo. Até já!